Conto 2. Joshua e o Grande Caminho. Certa vez um homem encontrou Joshua, que estava ocupado varrendo o pátio do mosteiro. Feliz com a oportunidade de falar com um grande mestre, o homem, imaginando conseguir de Joshua respostas para a questão metafísica que o atormentava, perguntou: Ó mestre, onde está o caminho? Joshua, sem parar de varrer, respondeu: O caminho passa ali fora, depois da cerca. Mas, replicou o homem, meio confuso, eu não me refiro a esse caminho. Parando seu trabalho, o mestre olhou para ele e disse: Então, de que caminho se trata? O outro falou, em tom místico: Falo, mestre, do grande caminho. Ah, esse, sorriu Joshua. O grande caminho segue por ali, até a capital, e continuou a varrer. Mestre Joshua, 778 a 897, era discípulo de outro grande mestre Zen, Nanzen Fungan, 748 a 835. Teve sua experiência mística antes dos 20 anos de idade e morreu com quase 120 anos. Era conhecido pelas palavras diretas e simples. Comentavam que o Zen brilhava em seus lábios. Jamais se perdia em explicações metafísicas. A realidade precisa ser experimentada. O grande caminho está manifesto nas atividades simples da vida diária. Varrer o jardim, por exemplo. O homem que o procurava queria ter uma conversa filosófica e profunda com o mestre, mas Joshua não era um mestre de discursos e muitas palavras. Sempre foi um monge ativo, honrando a linhagem a que pertencia. Essa linhagem era conhecida como a da iluminação súbita, baseada nos ensinamentos do sexto ancestral, o famoso Daikan Eno, que de simples lenhador se tornou o responsável pela escola Soto Zen. 2 gerações depois dele surgiram outros 2 grandes mestres, Baso Doitsu, 709 a 788, e Sekito Kizen, de 700 a 790. No período de 750 a 900, a maioria dos professores budistas reverenciava a escola Zen, na China. O professor de Joshua, Nanzen, era discípulo de Baso, conhecido por seus ensinamentos severos e diretos, como no caso de Yakujo e dos patos. Estamos comentando eventos dentro de uma mesma família. Conto 3. As perguntas do rei Milinda. Durante uma conversa, o rei Milinda, que questionava sobre os ensinamentos de Buda, perguntou ao sábio Nagasena: O que é o Sansara? Nagasena respondeu: Ó grande rei, aqui nascemos e morremos. Lá nascemos e morremos. Depois nascemos de novo e de novo morremos. Nascemos, morremos. Ó grande rei, isso é Sansara. Disse o rei: Não compreendo. Por favor, explique com mais clareza. Nagasena replicou: É como o caroço de manga que plantamos depois de comer a fruta. Quando a grande árvore cresce, ela dá frutos. As pessoas os comem para em seguida plantar os caroços. E dos caroços nasce uma grande mangueira, que dá frutos. Desse modo, a mangueira não tem fim. É assim, grande rei, que nascemos aqui, morremos ali, nascemos, morremos, Grande rei, isso é Sansara. Em outro momento, o rei Milinda perguntou: O que renasce no mundo seguinte, depois da morte? Nagasena responde: Depois da morte nascem o nome, a mente e o corpo. O rei perguntou: É o mesmo nome, a mesma mente e o mesmo corpo de agora que nascem depois da morte? Não é o mesmo nome, a mesma mente e o mesmo corpo que nascem depois da morte. Esse nome, essa mente e esse corpo criam a ação. Pela ação ou karma, nascem outro nome, outra mente e outro corpo. Noutro momento, o rei Milinda passeava à beira de um lago coberto por flores de lótus e refletia
sobre os ensinamentos de Buda. Uma dúvida surgiu e ele pediu que chamassem Nagasena. Quando Nagasena chegou, o rei perguntou: o que resta quando o eu desvanece? Nagasena, comovido, apontou para o lago coberto de lótus. O rei Milinda despertara. As Perguntas do Rei Milinda é um texto de 100 a.C. e tem sido extensivamente estudado pelos budistas, principalmente no sul da Ásia. As perguntas do rei são as perguntas de muitas pessoas que se aproximam do budismo pela primeira vez. As respostas de Nagasena clarificam perfeitamente os ensinamentos de Shakyamuni Buda, com analogias bem compreensíveis. Sansara é Nirvana, escreveu o mestre Eihei Dogen, fundador da ordem Soto Zen Su, no século VIII no Japão. Vivemos neste mundo de Sansara, de nascimento, velhice, doença e morte. E dessa onda kármica que criamos por meio de ações, palavras e pensamentos repetitivos, surgem outros nascimentos, velhices, doenças e mortes, sucessivamente. Não são os mesmos, mas não estão separados dos anteriores nem dos posteriores. Podemos girar na roda de Sansara indefinidamente, passando pelos 6 mundos dos seres celestiais, onde nada falta. Estão todos sempre felizes e satisfeitos. Dos Asuras, espíritos guerreiros, sempre procurando brigas e atritos. Dos humanos, com nossos altos e baixos, alegrias e tristezas. Dos animais, vivendo apenas de forma instintiva. Dos espíritos famintos, sempre reclamando, sentindo falta, nada é suficiente. E dos seres infernais, onde tudo falta. Todos estão sempre infelizes, sofrendo. Durante uma hora de vida, podemos percorrer todos os 6 mundos de Sansara. Não necessariamente em vidas distintas, mas cada instante de vida é também único e jamais se repete, sendo causado e condicionado pelo karma. O passado torna-se causa e condição do karma por vir a ser. Se despertarmos para a natureza transitória de tudo que existe, para a interdependência de cada ação, pensamento e palavra, e formos capazes de nos libertar da ideia de um eu, nos livramos do sofrimento, da ansiedade, do culpar e penetraremos o Nirvana. Nirvana é o extinguir, o cessar das oscilações da mente, do espírito. É o cessar das dúvidas e da confusão. É o clarificar a verdade e o caminho. É a libertação. Originalmente, a palavra significa cessar o fogo por falta de madeira, de combustível. Cessar o fogo das paixões pelo aquietar da mente, não colocar mais lenha na fogueira. Mestre Dogen insistia sempre com seus discípulos que samsara é nirvana e prática é iluminação. Isso não significa fugir do samsara, procurar encobrir sentimentos e emoções. Não significa matar o ego, expressão usada erroneamente em relação ao budismo. Não há nada a matar, a destruir, a o compreender. Somente seres humanos são capazes de compreender o samsara e penetrar o nirvana, dizia Buda. Portanto, não devemos perder esta oportunidade. Não precisamos deixar para a próxima existência. Nesta vida de agora, podemos alcançar a libertação. Quando o eu desvanece, o não-eu se manifesta. E tudo é assim como é. O lago de flores de lótus, onde o rei Milinda conversava com Nagasena, está mais próximo de você do que a unha do seu dedo. Flores de lótus crescem em águas lamacentas e são puras, imaculadas. A sujeira nelas não se assenta. O que acontece quando não há mais um eu? A sensação de um eu separado é delusão. Não há um eu fixo ou permanente que passe de uma vida a outra. O processo vida-morte, ou nome-forma, é incessante, como explicou Nagasena ao rei Milinda. Não é o mesmo ser que volta à vida, mas tudo que causamos nesta existência fará
com que outra vida se manifeste, como as ondas no mar. Todas são água salgada. Causas e condições formam uma determinada onda. Ela pode se considerar separada do oceano? A onda tem começo, meio e fim. Entretanto, conforme tenha se comportado enquanto onda, criará causas e condições para a onda seguinte. Já não é mais a mesma, mas também não está separada da água do mar, e assim sucessivamente. Quando penetramos a sabedoria perfeita, Prajna Paramita, podemos nos libertar de toda dor e sofrimento, pois sabemos que nada possui uma identidade fixa ou permanente. Sofremos e deixamos o sofrimento passar. Alegramo-nos e deixamos a alegria passar. Tudo flui através do processo incessante de causas, condições, efeitos, na interdependência do surgir e desaparecer. Podemos sim influenciar a vida em vida, criando causas, condições, efeitos de compreensão profunda e de ternura ilimitada. Esses são os princípios da sabedoria e da compaixão, os alicerces da transformação de samsara em nirvana.